presença na ordem do dia, e também Filipe Teles, economista, a quem agradeço também a presença no programa hoje. Começamos, se calhar, com o lado político, e para olharmos para este arranque de campanhas. Filipe Fernandes, nós temos aqui a Filipe Grilo, nosso convidado esta tarde, e aquilo que, quando tivemos a queda do governo, aquilo que muito se discutia, ainda antes do próprio governo cair, era a questão do impacto que isso tinha nas contas públicas portuguesas, o impacto que umas eleições têm, que a estabilidade política depois tem como consequência para a economia. É uma forma também de dramatizar, ou estamos a falar efetivamente de impactos sérios, se calhar a longo prazo, se continuarmos insistentemente a ter eleições todos os anos? Sim, se nós tivermos todos os anos novas eleições, acaba por trazer mais instabilidade, não só ao nível político, mas também ao nível do que é que vai acontecer à economia, porque as empresas precisam de saber qual é o quadro legal que vai estar em vigor, porque quer o PS, quer o PSD têm visões diferentes sobre a economia, e isso vai impactar naturalmente a vida das empresas. Portanto, todas as vezes que vamos a eleições, enfrentamos sempre esta incerteza, e as próprias empresas enfrentam esta incerteza. Não nos podemos esquecer, não só esta incerteza interna, neste momento estamos a viver um momento de incerteza externa, e portanto tudo isto pode atrasar um pouco o investimento por parte das empresas e ter um impacto até sério na economia. Vimos os números rápidos deste trimestre, que também não foram animadores, mas também começamos a ver alguns indicadores ao nível do investimento que podem indicar que as empresas estão neste momento a retrair porque não sabem o que é que vai acontecer. Muito dificilmente está ligado às eleições, mais até ligado à incerteza externa. Sim. E olhando para essa política externa, e é inevitável também que olhemos para ela, porque isso depois tem impacto nas próprias contas públicas, percebemos, sobretudo do lado dos Estados Unidos, que há aqui uma grande estabilidade de medidas, ou seja, temos anúncios quase diários, se não bidiários e tridiários, que vão em sentidos muito diversos. Há aqui uma tentativa da Europa, de certa forma, responder. O que é que lhe parece? Há robustez nessa resposta, ou também o preocupa, de certa forma, aquilo que acontece a nível europeu, que depois tem, obviamente, reflexos em Portugal? O que me parece é que não se falou disto na campanha. No debate, até agora, não há qualquer palavra sobre isto. O que me preocupa, porque nós sabemos que a nossa economia precisa de crescer para alimentar todos os programas eleitorais que estão em cima da mesa. Ou seja, todos os programas eleitorais que estão em cima da mesa propõem subidas de despesa. E, portanto, esta subida de despesa tem que ser alimentada com mais receita, ou seja, com mais dinheiro vindo do Estado. Ou se aumenta impostos, o que ninguém também admite, ou se precisa da economia a crescer. E isto é um problema, porque se nós temos um contexto externo que nos pode prejudicar o crescimento económico, deveria ser neste momento uma preocupação por parte dos políticos mostrar à população o que é que eles vão fazer se a economia não crescer como eles estimam crescer. Porque neste momento o PSD, ou a AD neste momento, ou o Governo até, atualizou o crescimento da economia de 2,1, que estava a proposta de lei do Orçamento do Estado, para 2,4. Ou seja, o Governo acredita que de outubro para agora há razões para ainda pensar que vamos crescer mais. Mas nem sempre as instâncias que olham também para esses números fazem algumas críticas de algum otimismo excessivo. Partilha dessa opinião? Aliás, eu partilho muito a visão do Conselho de Finanças Públicas, que disse que o crescimento de 2,4 é provável, mas não é prudente. Ou seja, há aqui uma dose de risco associada a este crescimento económico, que depois tem que ser ajustada a dose de risco ao crescimento da despesa. Porque se estivermos a contar com o crescimento de 2,4 para podermos aumentar a despesa, se de facto não se confirmar 2,4, o que pode acontecer é que o déficit aparece no final do ano. E isso seria uma má notícia para todos os portugueses. Bem, já lá vamos à questão dos programas eleitorais e às diferenças que podemos aqui encontrar para a questão dos programas, e há pouco referiu também que, obviamente, todos querem crescer, todos apontam sinais nesse sentido. A questão é a forma de lá chegar, e aí é que se calhar encontramos as principais diferenças entre a AD e o PS e até outros partidos, que têm a ver muito com a forma como olham para a economia. Sim. Isso muitas vezes é pouco explicado, as pessoas se calhar acabam por não passar esse conhecimento. Há assim tantas diferenças entre esses dois partidos? Não, se nós formos a ver o programa, e aqui eu tenho várias críticas aos programas. Os programas são demasiado genéricos, falta compromisso, tem um palavreado que as pessoas não entendem e, por vezes, este palavreado é escolhido de forma propositada para não criar aqui uma espécie de prioridade. Tudo é prioritário e depois percebemos que nada é prioritário. Aliás, eu cito até 2 exemplos, um de cada lado, só para não fazer aqui nenhum problema. Por exemplo, na questão do PS, o PS quer contratar um relatório Porter.
O relatório Porter foi um relatório muito conhecido que nós, nos anos 90, pedimos ao Sr. Porter, um grande economista, para tentar perceber onde é que Portugal deveria investir o seu desenvolvimento. Ora bem, esse relatório Porter foi recebido, foi pago a peso de ouro, ainda não sabe bem quanto é que verdadeiramente custou, mas foi recebido, foi pago, e depois o que é que se fez ao relatório? Gaveta. Portanto, o relatório Porter pode ser bonito, mas em termos práticos não teve consequências nenhumas para a economia portuguesa. Mas, pegando no que o Pedro Nuno Santos quer fazer, o relatório Porter, porquê é que ele não pega na sua subvenção do PS, que são 6 milhões de euros por ano, porquê é que ele não pega e não faz o relatório Porter? Porquê é que ele não traz logo no programa eleitoral quais são os setores estudados pelo orçamento que o PS tem para perceber onde é que o PS acha que deve investir o dinheiro público? Depois vamos ao PSD. Para o PSD também é muito interessante porque o programa tem aqui outras medidas genéricas, mas vamos a uma que é mais concreta, que é a AD considera que o IRS progressivo é um problema e, portanto, deve-se combater da melhor forma a progressividade. Não diz como, não diz de que forma, não diz que barreiras é que vai ultrapassar e, portanto, diz que ainda vai estudar. O governo está há um ano nisto, ainda não estudou. Portanto, não é prioritário. Portanto, quando nós vemos os assuntos económicos, nós vemos que os assuntos económicos não são prioritários. Há esforços para se fazer uma coisa, há esforços para se fazer outra, mas não são prioritários. Então, resumidamente, o que é que nós entendemos das diferenças daqueles dois programas? Claramente, a AD quer, na sua bandeira, reduzir o IRC para os 15%. Portanto, a ideia da AD é, se nós reduzimos a tributação sobre as empresas vão ter mais dinheiro para investir e, com isto, a economia vai crescer os 3%, que também poderíamos discutir se aquilo é realista ou não. Já no PS, a abordagem é mais seletiva e dizer que não faz sentido baixar os impostos para todas as empresas, faz sentido baixar os impostos para um ou outro setor que possa contribuir de forma séria para o crescimento económico. Esta, de forma muito resumida, é a grande diferença. Se uma faz sentido, se outra faz sentido, ambas podem fazer sentido e têm problemas. Vamos ao AD. A AD, o grande problema é que, para mim, não é baixar transversalmente os 15% que vai dar, é assim simplificar o IRC. Há 120 exceções ao código do IRC. O que significa que as empresas, em vez de andarem a investir nas suas coisas, andam a tentar perceber como é que vão buscar onde é que encaixam nessa exceção? Encaixam para pagar menos impostos. Isto não é produtivo. E, portanto, é mais fácil simplificar, reduzir escalões do IRC para ser mais fácil e ser mais limpo o próprio crescimento. Aliás, o presidente do Business Roundtable disse ainda hoje esta questão. Não faz sentido termos um IRS progressivo porque isto limita o crescimento das empresas. Porque às vezes nós pensamos que se o IRS é progressivo, faz sentido o IRC ser progressivo. Não faz. Porquê? Porque eu consigo criar empresas. Portanto, se eu empresário, que é o que acontece, se eu empresário tenho uma empresa que vai até X e depois se passo do X vou pagar mais imposto, eu em vez de crio outro logo ao lado. E portanto as pessoas não percebem isto e é por isso que depois temos empresários com 15 empresas, como já apareceu várias vezes na comunicação social. Porquê? Porque não faz sentido pôr uma empresa grande a crescer porque vai pagar mais imposto. E, economicamente, o melhor é ter empresas grandes. As empresas grandes vão trazer mais valor, vão conseguir otimizar processos, vão conseguir investir mais. Então, para o crescimento económico faz sentido ter empresas grandes, uma grande empresa, do que 15 empresas pequenas. Mas também já agora, para concluir a questão do PS, agora vamos à questão do PS, que é a questão da seleção. Outra coisa que o Pedro Nuno Santos não parece entender é que se nós vamos selecionar, ou seja, vamos escolher os CAIs, também nada garante que uma empresa que está num CAI cria uma outra empresa pequena com outro CAI para ir buscar o benefício fiscal. Portanto, cai no mesmo problema. Então tem que se pensar de forma estruturada, tem que se pensar de forma séria e isto parece que há muitas propostas aqui despejadas sem qualquer pensamento, sem qualquer até percepção de qual é o impacto, a causa que depois isso vai provocar no pensamento estratégico da empresa para perceber se de facto é bom para o crescimento económico ou não. Muito bem. Para terminarmos, Filipe Fernandes, que nos deu também a perceber como podem ser as próximas 2 semanas de campanha.